Olá a todos, bom dia, boa tarde. Eu sou Giovana Graziosi Casimiro e eu tô aqui hoje para falar de patrimônio open source, que é o grande conceito da minha pesquisa de doutorado, e alguns exemplos de como a gente pode discutir a intangibilidade patrimonial na era digital a partir de alguns exemplos de uso da tecnologia de realidade aumentada no contexto patrimonial. Antes de eu começar minha fala propriamente dita, eu queria agradecer imensamente a organização do evento, que frente ao imprevisto permitiu que eu participasse virtualmente, tentando convergir o máximo possível nas questões temáticas deste eixo e do evento. A minha fala, intitulada Patrimônio Open Source e Narrativas Urbanas Digitais, Black Monuments e Memória da Amnésia, é uma aproximação a partir desses dois projetos. Um foi feito em 2015 no Brasil, em São Paulo, Memória da Amnésia, e o outro é um projeto que foi desenvolvido a partir de 2017 nos Estados Unidos, que ambos utilizam a tecnologia de realidade aumentada para ativar monumentos, ou monumentos desaparecidos, ou monumentos nunca existentes, e uma espécie de debate sobre essa tensão do visível e invisível. Eu gosto muito de trazer à tona um artista que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, que é o Krzysztof Wodiszko, que ele trabalha exatamente com projeções sobre a fachada da cidade, mas mais do que isso, com projeções sobre monumentos. E muitas das peças deles questionam um pouco esse status de monumentalidade, monumento acabado, né? Um monumento fechado em si mesmo. Afinal de contas, o monumento, da maneira como nós o conhecemos, ele é um recorte da narrativa histórica a partir de uma perspectiva entre muitas. Um amigo que me falou outro dia, mas espera aí, história não é o passado, né? O passado é o passado. O que acontece no passado está no passado e é absoluto em sua existência. Você não faz recortes no que existe enquanto passado. Mas a interpretação e os recortes desses fatos caracterizam a história, né? Da maneira como nós a conhecemos. Pensando nessa ideia que o Krzysztof Wodiszko apresenta de monumentos inacabados, o meu artigo ele começa um pouco essa discussão de não apenas entender esses monumentos inacabados e qual a potencialidade desses monumentos que estão sempre abertos a serem revistos. Afinal de contas, nos trabalhos desse artista, quando ele projeta um outro conteúdo sobre um monumento, ele ressignifica aquele monumento, a sua narrativa, a sua simbologia, é como se ele reconstruísse não só a estética, mas a significação e a validação daquele objeto na cidade. Então, pensando esse monumento inacabado, esse conceito, como que a gente pode reavaliar a invisibilidade ou a visibilidade monumental hoje com as tecnologias digitais e a sua tangibilidade ou intangibilidade? Do ponto de vista da memória urbana, a dinâmica de captura, de criação, de cocriação, de curadoria, são todas muito atreladas aos serviços digitais. Cada vez mais, a gente tem mais e mais serviços digitais que são calcados na construção de memórias coletivas, na curadoria coletiva da cidade, e aí eu posso dar uma lista imensa de números e vocês podem até pesquisar outros artigos em que eu só foquei nesses serviços que tem um foco mais nessa extração das nossas memórias do que de fato na conservação dessas memórias. Entre eles, Google Street View, e, obviamente, todos os Instagrams da vida. Tem um outro serviço chamado Playsee, que está sendo construído agora com realidade aumentada, numa dinâmica Instagram em tempo real, em que você anda na cidade e olha a memória dos outros como se fosse uma espécie de Pokémon Go. Então, todos esses nomes aí que estão pipocando na tela são exemplos de serviços que capitalizam o nosso caminhar, as nossas derivas na cidade e tornam isso um produto, não só um produto do ponto de vista do serviço em si, mas um produto porque todos os dados que nós geramos, os subdados, os big data e os small data, todos eles são capitalizados e geram subresíduos dessa informação que geram lucro para grandes empresas. Mas esse não é o tópico deste vídeo. Continuando sobre a questão da tangibilidade e da intangibilidade, com as mídias digitais, né, e o uso excessivo desses objetos, desses dispositivos de captura de memória, a gente percebe que até o entendimento de visibilidade e invisibilidade monumental, ele vai se transformando. E a gente percebe que o presente, não apenas relacionado à era digital, mas o presente como um todo, ele apresenta alguns problemas referentes à invisibilidade monumental. Então,
é o descaso e o abandono dos monumentos já existentes, isso é uma tensão. E o segundo é a negação das narrativas locais relacionadas às minorias sociais e raciais. Afinal de contas, esses são os monumentos que nunca foram construídos, né? Então, essa é uma problemática que, independente da gente estar na era digital ou na era analógica, ela existe. E aí a minha grande questão é, observando vários grupos artísticos e grupos de ativistas no campo da tecnologia digital, que se apropriaram de determinadas ferramentas, como é o caso da realidade aumentada, para inserir, se infiltrar, serem mais invasores e talvez invasivos, em colocar narrativas em lugares nos quais elas nunca existiram naqueles lugares. Que se propuseram a colocar narrativas ali nunca existentes, né? Quase que na revalidação daqueles lugares, mas de uma revalidação de um monumento que nunca existiu. Partindo dessa ideia, né, de como a gente pode questionar a visibilidade da memória, as narrativas e como que a gente pode se apropriar das tecnologias digitais para um uso mais democrático, né, dessas mídias a favor da memória coletiva de fato, a favor de uma história mais horizontalizada e possivelmente pluralizada, rizomática, em que todas as narrativas têm um espaço, eu proponho a gente olhar e se aproximar desses dois projetos. Então, o projeto Memória da Amnésia, ele foi um projeto coordenado, desenvolvido e criado pela artista e professora Gisele Begelman em 2015, e ele propôs a realocação de monumentos específicos que foram removidos da cidade de São Paulo num espaço expositivo, em uma espécie de um mapeamento dos monumentos que foram arquivados ou removidos, né? Que foram em torno de 64 monumentos. E a partir daí, esses monumentos eles foram realocados e reexibidos enquanto peças históricas, né? E as pessoas puderam ter uma chance de se aproximar dessas histórias de monumentos que foram removidos, cujas razões não sabemos claramente, né? E para esse projeto, na época, eu desenvolvi em parceria com uma colega, Marina Lima, arquiteta, uma aplicação beta, né, uma aplicação teste de realidade aumentada, em que permitia que as pessoas caminhassem no centro de São Paulo e, utilizando geolocalização, elas pudessem visualizar 5 desses 64 monumentos mapeados, né, na pesquisa da Gisele, com realidade aumentada em seus lugares de origem. Então, a gente meio que tentou realocar, como vocês podem ver na imagem, a gente tentou realocar esses monumentos em seus lugares originais com os registros históricos disponíveis até o momento. Como isso foi um teste, né, uma espécie de um tour teste, a gente acabou trabalhando com imagens históricas que foram disponibilizadas pelo DPH na época, mas a gente poderia ter trabalhado, por exemplo, com modelos tridimensionais desses mesmos monumentos e ter feito um tour de reconstrução histórica, que é um pouco o que hoje nós temos visto em muitos outros projetos. Nessa direção, eu chego a um projeto que eu acho que é um projeto sensacional chamado Black Monuments, que foi exatamente um projeto de reinserir, ou melhor dizendo, de inserir monumentos que privilegiam a comunidade afro-americana e recontam a história dos Estados Unidos a partir dessas figuras que tecnicamente foram apagadas da história norte-americana. Foram criados monumentos a essas personagens em 3D e foram inseridos a partir do Snapchat Lens, que é um software de edição para a realidade aumentada, em que as pessoas poderão visualizar, então, ao caminhar em determinados pontos da cidade, esses monumentos a essas figuras específicas que recontam a história, repensam as narrativas. E eu acho que é um pouco esse o poder que eu gostaria de trazer a todos nós, né? Que todos nós somos capazes de propor intervenções e de revisões dessa natureza hoje. Seja através de hashtags, seja através de monumentos em 3D, mas a questão é que existe uma reorganização desses memoriais e a gente tem mais poder utilizando as ferramentas que são adequadas, né? Ou apropriando adequadamente as ferramentas disponíveis. Em Black Monuments, o interessante é a gente pensar que, para quem não está acostumado com realidade aumentada, o conteúdo que a realidade aumentada proporciona, ele está potencialmente atrelado ao seu dispositivo. Então, se você anda na cidade, não tem nada. Aí, quando você abre o seu dispositivo e ativa, você vê aquele modelo 3D que você pode andar em volta, interagir.
Então é quase como se a gente tivesse, nesse caso, essa sobreposição de dois territórios, né? Um território que é esse território tangível, em que ele só contém os monumentos visíveis tangíveis. E aí você tem essa outra camada de invisibilidades que, na verdade, contam as histórias de todos, que nos permita ver essa outra camada da cidade. Mas neste caso do Black Monuments e do Memória da Amnésia, a gente consegue ver essa questão muito claramente da visibilidade e da invisibilidade dessas histórias e como a gente pode experimentar na malha urbana todas essas tensões, quanto quais as narrativas ali existiam, ou quais são os grupos que estão contando as suas histórias, ou como tornar essas histórias mais locais, como tornar a história uma perspectiva não apenas unilateral, mas plural de todos os fatos. É nesse sentido em que eu chego no contexto do patrimônio open source, que parte da ideia do Carlo Ratti, que é um professor do MIT, em que ele fala sobre a ideia de arquitetura open source, né? Que se a gente observar cada vez mais essa cultura, não apenas do do-it-yourself, mas dos Fab Labs e de tantos outros grupos e ativismos, né, na cidade, para tornar a cidade mais nossa, digamos assim. Então, no momento em que essa cidade se torna uma espécie de código aberto de si mesmo, eu passei a pensar, a gente tem que operar mais nesse papel de cidadão consciente de que não, eu quero a cidade como um espaço de código aberto, não de vigilância aberta. Né? Eu quero que seja um espaço em que eu tenho domínio sobre os processos e não sobre só os produtos. Eu comecei a pensar, poxa, então, para essa arquitetura open source que ele apresenta, será que não caberia pensar um patrimônio open source? Como ele se estruturaria? Obviamente, muitos desses projetos do Google que eu apontei rapidamente no início, inclusive um chamado Google Open Heritage, em que eles escaneiam monumentos em 3D pelo mundo e criam um banco de dados desses monumentos, me fizeram pensar que o que a gente tem hoje, sobretudo, é uma proposta de patrimônio aberto, né? Muito essa discussão do patrimônio aberto digital. Mas é um patrimônio aberto que disponibiliza um produto final. A maioria dos serviços que trabalham com coleções artísticas, reservas, conservação ou mesmo restauro, conservação patrimonial a nível digital, eles sempre ofertam o produto final. A gente tem uma coleção disponível que qualquer um pode acessar de qualquer lugar do mundo. Mas eles não oferecem, né, a abertura no processo. Eu não tenho controle sobre qual é o processo de mapeamento dos monumentos que o Google está mapeando ou dos sítios arqueológicos. Tem uma série de instâncias de poder ali que me impedem de talvez até mandar uma mensagem efetiva para o Google. Acho que a gente transita de um momento em que existiu um momento na história, quando a gente tem a cultura analógica, em que, sem dúvida, a gente tinha uma entidade que ela era presente e existente enquanto um corpo físico de pessoas, uma associação que coordenava, construía, conservava a história, a memória, né? Seja ela um museu, seja ela um Condefat, seja ela uma associação específica. Hoje, gradualmente, a gente observa que essas instituições elas estão dissolvendo, estão se dissolvendo, né? Nessa ideia de curadoria coletiva, que está sendo instituída por essas grandes empresas de dados, que elas assumem um pouco hoje esse papel. O Museu Nacional não tem grana, então o Google vai lá e o Google conserta. Nessa situação, a gente agora lida com uma entidade que eu não sei onde aquele corpo reside, onde o Google reside, onde o Google me escuta, na verdade ele me escuta em todos os lugares, né? Mas aí de repente esse órgão, que seria um órgão com o qual nós nos comunicaríamos, é quase que inatingível, é tão intangível quanto a própria ideia de dados informacionais, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós lembramos e pelo que queremos lembrar e esquecer. Ninguém pode decidir isso por nós. E como que nós podemos usar a tecnologia digital a nosso favor? E é nesse sentido que eu acho que o patrimônio open source ele se opõe ao patrimônio aberto, que é esse patrimônio capitalizado aberto, em que vai ser apenas ofertado o produto final das nossas memórias e não o processo pelas quais elas se constroem. E é aí que eu acho que esses dois projetos, entre muitos, eles meio que tangibilizam essas questões, porque eles são projetos que utilizam ferramentas paralelas a essas grandes ferramentas mainstream, e eles questionam o território, sobre o território, no território.
Eles trazem à tona uma discussão das memórias que são ali construídas, porém são intencionalmente invisibilizadas e como visibilizá-las, então. Eles visibilizam de uma maneira muito interessante, né? Que é um pouco baseado na reocupação da cidade. É muito fácil a gente falar de memória, de conservação, de exposição, quando você lida com um usuário que está dentro da sua sala, ele coloca um headset, ou ele acessa na internet e o cara vê lá a coleção. Agora, a gente trabalhar com uma revalidação do espaço urbano no espaço urbano, trazendo as pessoas para reexplorarem aquele lugar como um novo lugar, como um outro espaço, com outras histórias e significações, isso é um desafio imenso. Eu acredito que todas as tecnologias digitais, elas são desafiadoras e elas não trazem soluções, elas trazem muito mais problemas do que soluções. Entretanto, elas não devem ser tratadas apenas como inimigos. Eu acho que a gente tem que ser mais esperto que isso. E nós somos capazes de nos apropriarmos dessas tecnologias de uma maneira inesperada. E eu acho que é um pouco isso que esses dois projetos, tanto Memória da Amnésia quanto o Black Monuments, ele aponta. E deixa uma grande questão, né? Uma grande indagação para nós, para aqueles que gostam ou não das tecnologias digitais como ferramentas dentro do contexto patrimonial. A questão é como a gente pode democratizar e horizontalizar e randomizar, rizomatizar as experiências históricas e narrativas para além dessas interfaces padrões comerciais. E eu acho que é aí que a ideia de patrimônio open source entra. Metodologias ou táticas de como a gente pode repensar a visibilidade do nosso patrimônio e também das nossas memórias e da horizontalização desses processos. Então eu agradeço muito, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, mas para a gente repensar, o patrimônio pertence a quem? E sabendo a resposta dessa pergunta, como que a gente garante que esse patrimônio está nas mãos e sob o poder daqueles que de fato o têm? Muito obrigada. Novamente, eu agradeço demais por estar fazendo parte e eu espero que vocês confiram o artigo final. É isso, um ótimo restante de evento e um grande abraço.